A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Especificamente falando, a última lição da revista de Escola Dominical, dos jovens, da classe dos jovens. A última lição, a 13ª e última lição. E nós vamos falar sobre a teologia nos livros de Daniel e Ezequiel. Mas antes aqui de estudarmos a palavra de Deus, eu quero apresentar para vocês a nova revista. A nova revista da classe dos jovens, As Parábolas de Jesus. A revistinha muito bonita, a capa dela. Ficou muito bem feita a capa. E aqui nós vamos aprender, são 13 lições que nós vamos aprender sobre as parábolas de Jesus. Então, espero que você não perca nenhum vídeo, nenhuma aula, e que Deus possa abençoar a sua vida. Porque na próxima aula que nós vamos gravar, já será a primeira lição, da Escola Dominical da classe dos jovens, essa revista, a Parábolas de Jesus. Deus abençoe. Então, aqui na nossa última lição, nós vamos falar sobre a teologia dos livros de Daniel e Ezequiel. Nossa última lição. Agradeço você que tem nos acompanhado, nesse período dessa revista de Escola Dominical, que fala sobre o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Nós aprendemos aqui lições muito importantes para o desenvolvimento do nosso conhecimento, a edificação da nossa vida espiritual. E chegamos aqui no final desse terceiro trimestre de 2024, da nossa revista de Escola Dominical da classe dos jovens. Então nós vamos ler aqui então os tópicos. Em seguida nós vamos fazer o comentário desses tópicos aqui, que é dividido em 3 tópicos, a nossa lição. Aqui no primeiro tópico nós temos o Espírito Santo nos livros de Daniel e Ezequiel. Primeiro, o Espírito Santo revelado a Ezequiel. Segundo, Daniel e a sua capacitação pelo Espírito Santo. Segundo tópico, a Cristologia revelada. Um dominador e senhor sobre todas as coisas. Segundo, as referências messiânicas em Ezequiel. Já que no terceiro tópico nós temos a escatologia como tema central. Primeiro, o destino da nação de Israel. Segundo ponto, o fim de todos os reinos. Isso aqui é o que eu acabei de ler para vocês. O desenvolvimento da lição, que foi dividida em 3 tópicos, e com os pontos básicos de comentário. E a leitura de referência está em Ezequiel, no capítulo 38, o versículo 1 até o 10, dessa última lição da classe dos jovens da Escola Dominical. Antes de entrarmos aqui para estudarmos aqui, fazer o comentário, eu peço a você para se inscrever em nosso canal. 80% das pessoas que veem os nossos vídeos de estudo não são inscritas no canal, então eu lhe peço aí ajuda. Lhe peço aí para você se inscrever em nosso canal, para que o YouTube possa estar te notificando assim que nós gravarmos algum vídeo de Escola Dominical. O YouTube vai te notificar, vai te avisar que tem um vídeo novo do nosso canal para você estar aí aprendendo também a palavra de Deus. Dito isso, então vamos lá fazer o comentário aqui do primeiro tópico. O Espírito Santo nos livros de Daniel e Ezequiel. O Espírito Santo revelado em Ezequiel. O livro de Ezequiel ressalta
em alguns momentos, a ação e a manifestação do Espírito Santo na sua vida, na vida do profeta. É perceptível a ação do Espírito Santo, revelando os mistérios de Deus aos santos, profetas, e capacitando-os para a árdua tarefa de profetizar em uma casa rebelde. Este mesmo Espírito que operou no passado também está presente nos dias atuais para nos auxiliar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, o apóstolo fala assim, olha, nenhuma profecia é de particular interpretação humana, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Nenhuma profecia foi produzida por homens, pela vontade do homem, o apóstolo Pedro fala. Mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então nós vamos ver que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não via sobre todas as pessoas lá. Ele via sobre o profeta, o sacerdote e o rei. Né? Aquelas pessoas que Deus escolhia nessas funções específicas para que Deus pudesse capacitar, né? E para que essas pessoas realmente pudessem cumprir o propósito de Deus naquilo que Deus tinha chamado, ou seja, o profeta, o sacerdote e o rei naquela época. Então nós vamos ver que o mesmo Espírito Santo que usava, né, os profetas, que usou os profetas para produzir as profecias, que é o nosso Antigo Testamento, inclusive também o Novo Testamento também, que é a palavra de Deus. Nós vamos ver que esse mesmo Espírito Santo habita na igreja, dá continuidade àquilo que Jesus, a obra que Jesus ele iniciou-se há 2000 anos atrás. Então o Espírito Santo ele dá continuidade à obra que Jesus iniciou de pregar o Evangelho, né, juntamente com os apóstolos. Então nós vamos ver que o Espírito Santo ele usou os profetas de várias maneiras para falar a respeito de Cristo, ora que seja de uma maneira simbólica ou até no sentido literal, né? Nós vamos ver que tem todos os livros do Antigo Testamento falam a respeito de Cristo, todos eles. Uns têm bastante referência, outros têm poucas, né, referências, mas todo o Antigo Testamento, ou que seja no sentido literal ou no sentido simbólico, faz alusão a respeito, né, da vida de Jesus, da morte de Cristo, e com relação também à salvação que é efetuada, né, através de Jesus que morreu na cruz do Calvário. Aqui no segundo ponto, Daniel e a sua capacitação pelo Espírito Santo. Daniel foi um homem que se destacou na Babilônia como alguém sábio e entendido, que interpretava sonhos e tinha um domínio sobre a ciência e o conhecimento. Na visão de um rei pagão, ele tinha o espírito dos deuses. Está lá em Daniel, no capítulo 5, 14. É perceptível que Daniel tinha o Espírito Santo em sua vida, que os dons que ele tinha naquela época, conhecemos hoje como o dom da ciência e da sabedoria. 1 Coríntios, capítulo 12. O mesmo Espírito continua disposto a nos capacitar para que sejamos agentes de transformação no mundo perverso, corrompido. Precisamos apenas nos disponibilizar em sua presença. Então nós vamos ver que do mesmo jeito que Deus usou Daniel, com relação à ação do Espírito Santo, né, a ação poderosa do Espírito Santo, Deus também quer usar a sua igreja dentro desse contexto que o Espírito Santo trabalha, né, em nossa vida. O Espírito Santo trabalhou na vida de vários profetas do Antigo Testamento para cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus. E Deus também conta com a igreja, conta conosco,
porque a igreja tem um Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus falou assim: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas essa pregação do evangelho, ela precisa ser pregada na unção, na direção e na virtude do Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Vamos aqui então para o segundo tópico. A Cristologia revelada, um denominador e Senhor sobre todas as coisas. O livro de Daniel mostra diversas vezes a soberania de Deus sobre as nações. Primeiro vemos uma pedra sendo cortada sem auxílio das mãos. Daniel capítulo 2, 34. Depois vemos a expressão filho do homem vindo sobre as nuvens para destruir os reinos e estabelecer o reino eterno. Daniel capítulo 7, 13. Na passagem de Daniel no capítulo 9, 25 e 26, observamos uma referência nítida ao Messias. A cristologia está presente em Daniel, evidenciando que ele seria responsável por implantar o reino que jamais teria fim. O Antigo Testamento estava apenas preparando o coração do povo para receber o Messias prometido. Aqui nós vamos ver, naquela revelação que Deus deu para Nabucodonosor com relação à estátua e as partes separadas da estátua, ou seja, a cabeça, o peito, o ventre, as coxas e os pés, em partes diferentes. A cabeça era ouro, representava a Babilônia, o ventre e os quadris representava o império dos persas, a coxa representava o império da Grécia e os pés, feito de ferro e barro, representava o império romano. Mas na visão que Deus deu para o rei Nabucodonosor, e Daniel interpretou na direção do Espírito Santo, nós vamos ver que Daniel relatou que uma pedra foi cortada sem mãos e bateu na estátua e destruiu totalmente a estátua. E essa pedra, quando bateu, ela foi ao monte e tornou-se um grande reino, um reino mundial. E Daniel fala que esse reino jamais terá fim. Então nós vamos ver que essa revelação que Deus ele deu ali a Daniel, a interpretação, corresponde ao reino de Jesus, juntamente com a igreja e juntamente com Israel, no período da grande tribulação, quando Jesus desceu do céu juntamente com a igreja, para destruir as nações que foram recrutadas pelo anticristo, para destruir a nação de Israel. A palavra de Deus diz que Jesus ele derramou o Espírito Santo sobre Israel. Eles vão se arrepender por ter rejeitado o Messias, o Cristo prometido. E nós vamos ver que na sequência Jesus ele mata o falso profeta, ele mata também o anticristo, joga esses dois no lago de fogo. E na sequência nós vamos ver que, de acordo com o estudo, Jesus ele pega o diabo e ele aprisiona no poço do abismo, e Jesus ele reina por 1000 anos aqui na terra, E a palavra de Deus diz que descerá Nova Jerusalém, no monte ali, na cidade de Jerusalém, a Jerusalém celestial, e onde nós vamos reinar juntamente com Cristo, Israel por 1000 anos. Então essa profecia que Daniel ele fala com relação à estátua, que a pedra bateu, tornou-se um reino, e se espalhou na terra, e o reino não terá fim, é justamente nesse estudo que eu acabei de falar para os irmãos. Então nós vamos ver que nessa cristologia aqui, no segundo tópico, nós vamos ver que sobre essa visão que ele teve, vamos ler aqui para a gente entender. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens para destruir os reinos e estabelecer o reino eterno. Na passagem de Daniel 9:25, observamos uma referência nítida ao Messias. Então aqui tem uma referência a Jesus aqui, lá no Antigo Testamento. Então nós vamos ver, como eu falei quase agora, todos os livros do Antigo Testamento
ou que seja de uma forma simbólica, ou que seja de uma forma literal, ou que seja de uma forma teofânica, nós vamos ver que as profecias estão todas no Antigo Testamento, com relação a vários eventos, né? E também, principalmente, com relação à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos aqui para o segundo ponto. Referências messiânicas em Ezequiel. Como eu disse quase agora, em todos os livros do Antigo Testamento tem referências, tem contextos, né, que apontam para Jesus no seu ministério, em vários eventos da sua vida, não só no seu ministério como profeta, aqui quando ele passou um pouco mais de 1000 anos aqui na nossa era cristã, nós vamos ver também que aponta também para outros eventos de Jesus. E, como eu disse, né, o livro do profeta Ezequiel também tem referências com relação ao ministério e alguns eventos de Jesus, que nós podemos concluir isso lá no Novo Testamento. Embora o profeta Ezequiel não seja considerado um profeta messiânico, ou seja, quando fala aqui profeta messiânico, né, nós estamos falando de um profeta que Deus usou muito, ou seja, o Espírito Santo usou muito para falar com relação ao ministério e muitos eventos que acontecerá, né, na vida de Jesus Cristo, seja como profeta, quer seja como profeta, quer seja como rei, quer seja como sacerdote, e, né, no período ainda escatológico. E nós podemos citar um profeta messiânico, por Isaías. Isaías é chamado de profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais profetizou com relação, né, à morte, o evento, né, de Jesus Cristo. Tem vários eventos que irão acontecer, principalmente na escatologia, que irão acontecer com relação a Jesus. Na cruz do Calvário, como rei, como profeta, enfim, tem uma ampla, tem uma ampla, né? Tem uma ampla, tem a mudança de profecias ali no livro de Isaías, né? Nós podemos estudar de várias maneiras, né? Vários eventos que vão acontecer com relação o ministério e a morte de Jesus Cristo, bem como também outros aspectos aí da sua vida. Então nós queremos dizer que o profeta messiânico, né, o mais famoso da Bíblia, que nós chamamos de messiânico, é o profeta Isaías, o que mais profetizou com relação a Jesus em todo o seu ministério. É possível ver algumas passagens que evidenciam o ministério de Jesus. A passagem de Ezequiel 34:11 fala sobre o bom pastor que iria atrás de suas ovelhas para libertar e cuidar e alimentar. Jesus, durante o seu ministério, disse que era o bom pastor que dava a vida por suas ovelhas. Então nós vamos ver aqui dentro desse contexto, quando o Espírito Santo fala sobre esse pastor, o bom pastor, pastor que é levantado por Deus, o pastor que tem amor pelas ovelhas, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, é uma referência ali de Jesus, né? Após ter morrido na cruz do Calvário, ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados e morreu, né? Entregou a vida dele como um bom pastor. Ele morreu pelas ovelhas para nos libertar do pecado e nos conceder a vida eterna. Então aqui é uma profecia, quando está escrito lá que Deus irá levantar um bom pastor, o pastor, né, que dá vida, que cuida e que alimenta as ovelhas. É uma profecia que está lá em João no capítulo 10 e versículo 11, que Jesus ele faz referência, né, com relação a essa profecia, né, no seu ministério, que ele iria morrer por nós e nos dar a salvação. A escatologia como tema central. A escatologia nada mais é do que o estudo das últimas coisas. Daniel e Ezequiel, mesmo vivendo em um período remoto, profetizaram sobre os acontecimentos que fogem à lógica humana e fazê-lo, evidenciando assim um Deus que revela o fim antes do acontecimento. Deus, né? Deus é o Criador de todas as coisas,
né? Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do ser humano, ele é o nosso criador. E Deus, ele sendo o criador do universo, do cosmos, do universo, de todas as coisas, ele intervém na história segundo o seu propósito, né? Para resgatar o homem, para libertar o homem, para salvar o homem, para que o homem possa reconhecer que ele é o Criador, que ele, né, é o Deus soberano, é o Deus que intervém na história do ser humano, porque Deus, né, ele é amor, ele é Criador, ele é soberano, então ele faz tudo isso com o propósito do ser humano reconhecer que ele reina, né, e adorar ele na beleza da sua santidade e servir a ele, porque ele é o nosso Criador. Então nós vamos ver que Deus, né, ele faz tudo isso com o propósito de revelar o homem, porque o homem, na sua mente entenebrecida pelo pecado, escravo do pecado, nesse mundo perdido que jaz no maligno, né, o homem não conhece a Deus, não conhece a Jesus, sendo escravo do pecado. Então, através de Deus, ele chegar a intervir na história do ser humano, ele livra o homem da morte, ele livra o homem, né, das garras de Satanás, e com o propósito de libertá-lo para que esse homem possa realmente servir a ele. Então nós vamos ver que, diante do que eu estou falando aqui, que Deus, ele muda a história, ele intervém na história, ele livra o homem da morte do pecado, com o propósito de trazer o homem à sua presença. Então nós vamos ver que esse propósito é bem claro na Bíblia, um propósito, né, que é bem explícito na Bíblia com relação o propósito de querer salvar o homem e trazê-lo de novo à sua presença. Então nós vamos ver que Ezequiel mostra ao povo alguns acontecimentos relativos ao futuro de Israel. O primeiro é quanto à restauração, fazendo com que aconteça o regresso dos judeus à sua terra natal, onde serão purificados e terão um novo coração. Então nós vamos ver que quando Ezequiel é levantado por Deus, a palavra de Deus fala assim que ele era sacerdote, mas Deus chamou ele para ser profeta também. Então, uma das referências que Deus usa o profeta Ezequiel era justamente para trazer esperança para o povo de Israel. Era para falar para eles, né? Era profetizar para eles, deixar escrito no pergaminho do rolo do profeta Ezequiel, para que as pessoas lessem essas profecias, né, que Deus voltaria de novo ao seu povo, que esse período era um período que Deus estava punindo o seu povo por causa dos seus pecados, mas Deus, ele não ia deixar o seu povo à mercê do sofrimento, né? O povo não seria totalmente destruído, porque Deus foi o próprio Deus que levantou a nação a nação da Babilônia para castigar outras nações, inclusive a nação de Israel, e Deus interveio na história, né? Porque nós vamos ver que Deus que levantou essas nações, e nós vamos ver que havia um começo e havia também um fim, ou seja, era 70 anos o período em que a nação de Israel ia permanecer lá em Babilônia, e se cumprindo esse período de 70 anos, Deus iria trazer de novo o seu povo lá para a terra de Israel, o templo seria edificado, havia ali um remanescente que Deus ia levantar, porque Deus, ele tinha ou tem a promessa com a sua nação. Então nós vamos ver que quando se fala sobre purificado um povo, purificado um coração, Ezequiel 36, está falando, né, no reinado, igual eu falei quase agora, no reinado de 1000 anos que Jesus irá reinar juntamente com a igreja, quando Jesus descer com a igreja para salvar Israel, matar o falso profeta, o anticristo, prender Satanás. Então, ali nessa ocasião, nesse período, nesse tempo que Deus ele estabeleceu, derramar, né, o Espírito Santo sobre a nação de Israel, para que Israel pudesse realmente reconhecer que Jesus foi o Messias que eles tinham rejeitado, né? Que eles rejeitaram a Jesus como Messias, como Cristo, como prometido. Então, este é um dos propósitos, né? Converter a Israel,
o Espírito Santo trabalhar no coração de Israel, ali, para que eles possam entender, o Espírito Santo daria entendimento para Israel, entender que eles rejeitaram a Jesus. Então, essa profecia de Ezequiel 36 aqui que nós estamos lendo, no comentário, vai se cumprir nesse período quando Jesus reinar 1000 anos juntamente com a igreja de Israel, nesse período. A Bíblia não fala a data, a Bíblia não fala, nós não sabemos o dia e nem a hora em que irá acontecer. Mas nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, o anticristo ele vai se manifestar, ele vai aparecer no mundo e ele vai reinar aqui no mundo com uma falsa paz, enganando as pessoas, porque a igreja será tirada, será arrebatada pelo poder de Deus. Vamos aqui caminhando para o final. Vamos aqui caminhar para o final aqui, no terceiro tópico e no segundo ponto. O fim de todos os reinos. Daniel, através das suas revelações, deixou claro que todos os reinos dessa terra serão destruídos. Os seus reis acabarão, porém, no fim dos tempos, e erigirá, ou seja, se levantará o reino que jamais terá fim. Outro tema abordado por Daniel de grande relevância apocalíptica são os acontecimentos da última semana, que será a 70ª semana. A teologia bíblica nos mostra que esta semana começará com o arrebatamento da igreja e que vários eventos acontecerão, inclusive as nações da terra guerrearão contra Israel. Daniel termina o seu livro dizendo que as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Isso aqui que eu acabei de ler, já expliquei quase agora, né? Nos seus pormenores, detalhadamente com relação a isso. Falei sobre a estátua, né? Que a estátua ela representa 4 reinos e esses reinos serão destruídos, né? E se levantará o último reino, né? O último reino se levantará e esse reino, né? Ele se levantará porque o anticristo será o imperador desse último reino, em que a Bíblia fala assim que é a última semana. Por que a última semana? A Bíblia fala que o período da grande tribulação será de 7 anos. Então esses 7 dias que é uma semana corresponde a 7 anos, que é o período da grande tribulação, né? Depois que a igreja for arrebatada, aí vai iniciar a última semana descrita lá em Daniel no capítulo 4. A última semana que corresponde a 7 anos de tribulação. Então isso aqui eu estou explicando bem claro para vocês entenderem, que corresponde a 7 anos de tribulação, a última semana de Daniel. Então nós vamos ver que essa semana ela não se iniciou ainda. Ela vai dar início após o arrebatamento da igreja. Aí vai iniciar-se, né, essa última semana, que corresponde a 7 anos da grande tribulação que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, meus queridos. Chegamos aqui no final, graças a Deus, chegamos aqui no final, né, dessa última lição de escola dominical. Eu não pude dar aula, né, na lição 11, porque eu fiquei muito resfriado, eu fiquei muito enfermo, né, então não deu para a gente aqui dar aula da lição, para a gente estudar a lição 11, mas todas as lições, com exceção da lição 11, está aí no canal, e as 12 lições dessa revista de escola dominical dos jovens. Você que se inscreveu no canal agora, né, e participou aí de umas 3 ou 4 aulas de escola dominical, você pode se inscrever no canal e você pode aí pegar do começo todas as aulas de escola dominical, né, que nós temos aí no canal do YouTube. Você pode pegar todas as aulas, com exceção da aula 11 que nós não gravamos. Então todo esse material está aí, inclusive a revista dos adultos da escola dominical também está aí, todas, inclusive com exceção também da lição 11 que não pude gravar, mas você tem todas as aulas aí dessas 2 revistas de escola dominical,
da classe dos adultos e da classe dos jovens. Assembleia de Deus, Ministério Madureira, você tem todas as aulas aí. Quando você se inscrever no canal, você tem todo esse material que você pode rever, que você pode estar olhando, que você pode ver aula por aula e assim estar enriquecendo a sua vida espiritual, né? A palavra de Deus diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pode ver todo esse material aí, é gratuito, né? A única coisa que nós pedimos aí é que você nos ajude a se inscrever no nosso canal, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, você que ficou até o final desse vídeo, que Deus abençoe você que é professor, você que é aluno, que Deus abençoe você também, que na sua igreja não tem escola dominical, mas você está aqui aprendendo juntamente conosco, né? É uma satisfação muito grande ter você aqui no nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua igreja, o seu pastor, em nome de Jesus. Então, eu vejo você na próxima lição, essa lição aqui, ó, dos jovens, né? Classe dos jovens, conectar mais jovens. E nós estaremos estudando as parábolas de Jesus. Essa revista aqui muito bonita, a capa dela. Vamos aqui estar iniciando no próximo vídeo. Essa é a revista de escola dominical da classe dos jovens. E eu espero você na próxima aula, tá bom? Para que nós possamos aprender aqui, são 3 lições que nós vamos aprender muito com a palavra de Deus. Então espero você no próximo vídeo, se inscreva no nosso canal e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, amém? E que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Um abraço e fique com Deus.